Não existe renda, acabou o yield, é juro negativo. As Não, pessoas isso tipo assim, você recebe da ação dividendo de 5%, de 10%, na hora que você for descontar, A inflação. se você for descontar o risco que você tá correndo tendo aquele negócio ali, a inflação real, aí se for fazer a conta, você tá perdendo. Não existe mais yield, não existe, o juro acabou, o juro positivo acabou em 2008. Tem um Substack, bote aí, Substack do 38. Tem vários textos sobre isso, mostrando que ouro, bicho, que não é investimento, que é uma poupança, uma merda sendo demonetizada, dá pau em bolsa brasileira, dá pau em CDI, acabou. 2008 acabou o juro positivo no mundo. Por quê? No Brasil, pior ainda. Porque a solução para a crise de 2008 foi o quantitative easing, que foi o tabelamento de preço do juro. Para o governo estimular as atividades. É o que Lula quer. Lula não quer reduzir juro? Lula quer reduzir juro ou aumentar? Ele disse que vai reduzir, que é a estimulação, ele vai estimular a atividade reduzindo o juro. Como é que reduz o juro? Você tem que comprar os ativos até que não tenha nenhum comprador, até o yield tá lá embaixo, não é isso? Eles imprimiram dinheiro desde 2008 loucamente para reduzir o juro, para estimular a atividade econômica. Quem é o pai da mentira? É o capeta. Toda vez que você mente, você tem consequências. Você está provocando distorções, você está destruindo riqueza. Todo poder que é abusado, ele é perdido. O governo abusou do seu dinheiro de emitir moeda. Ele está perdendo por causa disso. Sim, a pessoa começa a acreditar menos naquela moeda, assim como a gente vê na Venezuela, os caras preferem receber em qualquer outra moeda do que em peso venezuelano. Não, inclusive, eles liberaram, antigamente eles reprimiam fisicamente o cara que tinha dólar. Ele liberou geral o dólar de circular, a economia dos caras quase dobrou em 2 anos, não é isso? Porque é uma moeda forte, é uma moeda que Você eu liberou, aceito. permitiu que o cara... É isso aí, eu aceito receber e o outro aceita pagar, enfim, aí ela começa a valer mais. Isso. Que é o que está acontecendo com o Bitcoin. Agora, essas grandes quedas e supervalorizações, você não acha que isso daí que afasta as pessoas que querem simplesmente começar a trabalhar com Bitcoin e não fazer trading, ou seja, Essa não é a ficar resposta especulando? para a pergunta que você fez. Se bater 100 mil dólares, um monte de gente não vai começar a vender. Essa é a resposta para essa pergunta. A maioria das pessoas, eles são escravos pela própria natureza ou eles são adultos? Eles assumem suas próprias Escravos pela responsabilidades? própria natureza. Pois é. A maioria das pessoas que compram porque tá subindo, vende porque tá caindo, não é isso? Sim. A maioria das pessoas... Rapaz, em regra, o cara compra Bitcoin quando ele tá subindo e quando ele começa a perder dinheiro, ele devolve. Sim. Igual ações de bolsa. Como o Bitcoin, como os endereços de Bitcoin são públicos, é muito claro, tem endereço de baleias. Quando o Bitcoin começa a subir, ele começa a diminuir. Quando o Bitcoin começa a cair, ele começa... O Bitcoin concentra muito dinheiro no pessoal que sobreviveu aos ciclos anteriores, porque o cara já viu aquilo. Ele sabe como é que funciona. É isso, bicho. Tipo assim, existe fundamento para o Bitcoin subir depois da semana que vem? Existe, porque a escassez dele vai dobrar. Mas existe fundamento dele subir como ele normalmente sobe? O que é uma bolha? Financeiramente, existem 2 definições de bolha. Tem a definição de análise técnica e de análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, bolha é quando o valor de uma certa coisa descola da sua utilidade, do seu yield, não é isso? Sim. E dentro de análise técnica, existe bolha quando ele passa de duas vezes o desvio padrão do que ele normalmente varia. O Bitcoin geralmente dobra e triplica em real. Se ele multiplicar por 10, bicho, tem alguma coisa errada, não é isso ou não? Hein? Sim. Se ele passou o dobro, ele dobrou em menos de 100 dias, bicho, tem alguma coisa errada, não é isso ou não? Hein? Tem uma interferência aí que não é real. Agora, esse aumento inicial de dobrar vai trazer um monte de gente. Dobrou 3 vezes. Eu vou aproveitar. Ano passado dobrou, esse ano dobrou no segundo semestre, o cara vai dizer, então vai dobrar no outro também. É aí que ele toma. Que daí não aguenta, é como você falou, a parte emocional, ele não aguenta. No livro tem diversos indicadores de topo e fundo, diversos indicadores, e tem várias políticas, e quem não quiser nem ver isso, por exemplo, o preço médio, não é isso? Tem muita gente que defende o preço médio, de você comprar sem olhar, e tem pessoas que defendem fazer... Tem gente que defende 500 dias antes do halving comprar e 500 dias depois do halving vender, né? Tem várias políticas aí no meio. Várias Mas estratégias. é isso. Pra mim, o Bitcoin não é uma opção financeira. Pra mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Quem tem imóveis, quem tem ações, quem tem tesouro direto, quem tem títulos bancários de uma ditadura que financia falsas acusações de estupro, castração de criança e aborto, ele é comparsa de falsa acusação de estupro desse cara na cadeia, não é isso? Do inocente na cadeia e aborto, não é isso? Eu não vou financiar isso, eu prefiro morrer. Eu entendo, esse seu lado ideológico, seu lado do que atrela você tá preso numa moeda tradicional. O que eu vejo é assim. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui de um leigo, né? Até sexta-feira eu estou minerando, né? Eu estou fazendo as transações lá, eu estou validando as transações, muita gente pelo mundo está validando as transações e está ganhando uma fração lá de satoshis lá para fazer isso. Quando cai pela metade, a gente sabe que o custo da energia não vai cair, né?
o As custo da máquinas- máquina pode desvalorizar, mas não vai ser a metade. Exatamente. As máquinas vão custar e tudo mais. Se começa sei lá, em massa, aí, tipo, numa situação às vezes até de uma contaminação. Tipo, cara, não vale mais eu estar aqui trabalhando para os outros. É porque a E mineração... começam a desligar as fazendas aí Você já ouviu falar da mão computador. invisível, não é isso? Sim. A mineração é um sistema que se autorregula. O custo de mineração para cada operação é totalmente diferente, não é isso? Tem gente que vai gastar 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil para minerar um Bitcoin. Esses caras vão desligar ao mesmo tempo ou em cada um em seu momento? Cada um no seu momento. O futuro chega a cada um em seu momento. Tem pessoas que não têm energia elétrica em casa hoje, não é isso? Eu já Sim. fiz experiência criminal em famílias que nunca tiveram energia elétrica. Não é que não tem energia elétrica hoje, é pessoas que nunca tiveram energia elétrica em casa, né? A gente tá vivendo num mundo que a gente tem certeza que daqui a 20, 30 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem um chip, né? Eles vão meter chip nos bebês. A gente vai chegar num mundo inimaginável em 20, 30 anos e ainda existem pessoas que não têm identidade, que só têm certidão de nascimento, né? Sim. Que loucura, né? Mas tá, isso que tem a ver o quê? Você isso. acha que vai ser gradativo? As É pessoas... isso. Aqueles que Se querem ganhar se o uma preço grana... do Bitcoin cair, se o preço do Bitcoin cair, não vai desligar as máquinas inteiras. Pode reduzir até a metade o hash rate. Pode acontecer isso. E o risco não é o hash rate diminuir. Não é que o valor vai É isso. cair, que você fala é o contrário, né? Vai Não, ter... é o valor que é o determina valor o hash pago, rate. o valor isso, da remuneração. A cotação do Bitcoin. A cotação do Bitcoin vai determinar a lucratividade em dólar dessas operações. Beleza? Sim, Então, se o valor do Bitcoin cair, a tendência é que diminua a operação de mineração, beleza? também. Não é o contrário. Mas é isso. O que eu tô dizendo é o seguinte: se, hipoteticamente, o hash rate cair a metade, isso não é uma ameaça grave por si só ao Bitcoin. Esse hash rate já é uma quantidade com máquinas absurda. O problema é a outra metade de máquinas que existem e podem ser usadas, serem usadas em algum ataque. Por exemplo, num fork malicioso. Agora, é exatamente por isso que normalmente o Bitcoin cai ou se mantém de lado na época do halving, até a semana do halving, e na hora que o negócio dá certo, se a cotação decolar e o halving e o hash se manter, aí entra como é que chama? O otimismo e o valor fundamental como é que chama? Acontece. O problema é que depois de haver a valorização, pelos motivos fundamentais, começa a ter o ciclo psicológico de mercado. Sim, A maioria das compras, a maioria das decisões humanas, elas não são racionais. não são A maioria racionais. das pessoas não são racionais nunca. Mas Isso. mesmo as pessoas racionais, tem coisa que ela faz que não é racional, não é isso? Sim,